Alô pessoal, boa tarde! Estamos dando início ao nosso primeiro episódio do Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci, aqui temos a presença do pastor Alfredo. E aí, pastor Alfredo, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Uma boa tarde, boa noite ou bom dia, né? todos Seja os lá ouvintes. qual hora que você está ouvindo, né? Então nós estamos dando início ao nosso Parabolando Podcast, que inicialmente esse programa ele vai estar falando sobre as parábolas de Jesus que estão no Novo Testamento. Mas hoje nós vamos iniciar dando umas introduções, né, considerações sobre o que é a parábola, como ela é aplicada, por que ela é falada, tá ok? Olha, eu convido a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que o nosso programa, né, o nosso podcast Parabolando, vai estar presente tanto no Spotify, no YouTube, no Facebook, que no Instagram. Em todas as plataformas nós estaremos presentes. Gostaria que você tivesse a oportunidade de compartilhar, né, Alfredo? Porque Isso. afinal, né, coisas boas você tem que compartilhar. E esse é o nosso objetivo, trazendo uma palavra, né, explicada espiritualmente e racionalmente também. Porque, né, Paulo diz que nosso culto tem que ser o quê? Um culto racional. Né? Um culto que você tenha entendimento do que está acontecendo. Então, nós nesse programa inicial, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que é, por quê, né, e para quê, que são as parábolas, né? Alfredo, o que é uma parábola? Fale para mim. Parábola, ok, muito bom. Essa é uma pergunta bem importante que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente tem que entender o porquê das coisas, né? Então, Sim. parábola não é uma palavra em português, é uma palavra no grego, né? Sim. De parabalo. Parabalo significa ou lançar ou colocar de lado para uma comparação, né? Então, quando a Bíblia fala em parábolas, é o que Jesus usava, né? Ele colocava algo da vida comum, da vida natural Sim. das pessoas, Vida diária, né? vida diária, para Sim. comparar a uma verdade espiritual. Por isso o nome é parábola, né? Uma comparação Certo. de uma coisa, né? Ah, Coisa que a gente faz diariamente, né? A gente compara às vezes uma coisa com outra, fala, ó, é igual a isso, é como se fosse isso. certo, muito bem. Então, quando você escreve uma carta, quando você manda um recado, tem um conteúdo, né? O conteúdo que você está me dizendo, a parábola, o que é, de onde é tirado. Agora, para quem que é esse recado? Muito bem. Então, as parábolas, né? Jesus ensina. O próprio evangelista Mateus, ele é muito bom, ele coloca as parábolas numa ordem muito importante. E o que acontece? Essas parábolas, elas servem para ensinar o povo, para alertar, para comparar. E numa Sim. parábola, por um exemplo, se Jesus, por exemplo, dissesse assim, olha, vocês devem orar muito, incessantemente, sem parar, talvez a pessoa ouvisse e de repente logo que saísse dali se esqueceria, não é? Ah, ok, entendi. Mas aí ele conta uma parábola, Sim. né, da mulher que foi diante do juiz iníquo e pediu, e o juiz não respeitava ninguém, Sim. mas mesmo um juiz iníquo, de tanto ele insistir, ele atendeu ela. Aí ele fala, assim deve ser oração. Aí a pessoa guarda melhor. Né? A pessoa consegue assimilar, guardar e falar, lembro da historinha que Jesus contou, aquela parábola, né? E assim como os judeus, os rabinos contavam parábolas, Jesus, como sendo um rabino, também contava parábolas, né? Exato. E a parábola também tem algo muito importante nela, que ela pode pegar a pessoa de surpresa, né? Sim. Às vezes a pessoa está ali, como Natan, né, chega diante de Davi, quando Sim. Davi pecou, ele conta uma parábola, conta uma história de uma ovelha, tal. Davi se indignou. Ele disse, ó, esse homem é você. Uau. Né? Assim, Jesus, quando conta as parábolas a respeito dos chefes, dos fariseus, e dizia, olha, assim também vai ser tomado o reino, dos filhos do reino vão ficar do lado de fora. Sim. E virão outros, estão falando conosco. Interessante. Outra coisa que eu também vejo na parábola é que existe a palavra semelhante, né? Isso mesmo. É interessante que a parábola é um estilo literário, né? Sim. Na Bíblia tem vários estilos literários, né? Tem como o estilo de Sapiente, né? Que é o livro de Eclesiastes, Sim. né? A narração histórica. Sim. E a parábola e a literatura apocalíptica. Então, a parábola, ela é um tipo de literatura, né, que a gente usa alguns métodos para interpretar e tudo mais. Né? Tem o Dr. Hayek, ele diz assim, né, que às vezes, quando vamos interpretar algo na Bíblia, é como um jogo.
que se a pessoa não conhecer o jogo e não conhecer as regras, talvez ele pode jogar errado. Ah, exatamente, ok. E você assim é com palavras. Às vezes você está lendo, você conhece o jogo, mas não conhece a regra. Às vezes conhece a regra, mas não sabe jogar, né? Então, juntando essas duas coisas, sabe o porquê, de onde vieram essas regras, né? Essas regras quem dá é a própria Bíblia, o próprio Jesus que ensina. Ela né? ensina, no caso, as parábolas, elas são ditas e logo após vem a explicação da parábola, né? O como se deve explicar, o como se deve interpretar. Isso. Não é uma interpretação individual, cada um interpreta da sua maneira. Ela tem as aplicações que podem ser diferentes, mas o que significa é aquilo, É né? o único significado, Porque isso é comum. Às vezes a pessoa lê e diz, o que significa isso? Pode significar, não, tem um único significado, né? Deus não pode falar assim, de uma mesma coisa, Deus fala várias coisas diferentes, né? Sim. Ele diz, isso aqui é madeira, depois dizer, não, é plástico, depois dizer, okay. não, tem um significado e tem aquilo que nós chamamos de significância, né? Que é a aplicação. Okay. Então, às vezes, em diferentes épocas da vida, situações, pode se aplicar uma parábola. Lembra daquela parábola e tal? Muito bem, porque no caso a parábola ela é um estilo, né, de palavra de fixação, né? Exato. Que, no caso você ouve essa passagem, ouve essa história e aquilo fixa e você começa a construir, né, uma aplicação para aquilo que foi colocado. Foi colocado. É por isso que ela é chamada tanto a parábola como profecias e livro apocalíptico. Sim. É chamado, assim, teologicamente eles chamam de hermenêutica especial. Sim. Né? Porque ela tem um modo de aplicar e de se interpretar diferente por exemplo, de um escrito histórico. Então começa a se contar, por exemplo, a história do rei Ezequias. Sim. É aquilo ali. Ok. Né? Agora a parábola tem o que estava acontecendo, por que aquela parábola foi dita, por que usou aqueles instrumentos usados na parábola, né? Ok, muito bem. Outra coisa que também vejo, né, que, por exemplo, as pessoas falam assim, pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas não entendo, tem algumas coisas meio, assim, que eu fico com dúvidas. Isso é natural, né, porque você está lendo uma palavra que foi escrito aí, no caso dessas parábolas, né, de Jesus, foram escritas 2000 anos atrás. Então, a questão cultural, você lê parábolas sem entender algumas coisas culturais, quanto à geografia, quanto à questão de costumes locais, é um desafio, né, Alfredo? Muito desafio, porque é assim, a gente está lendo a Bíblia e está entendendo perfeito. De repente, entra um abismo histórico entre nós e aquele povo. Sim. Né? E aí você não entende. Eu lembro uma vez uma pessoa explicando isso, ele disse assim, olha, eu morava em Suzano na época, né? Aí ele disse assim, você imagine você escrever um livro... Você é paulista, né, Alfredo? Sou de São Paulo, cidade de Suzano. Eu também sou paulista também. Sim. Zona Leste ali. Sim. Aí o que acontece? Ele dizia assim, olha, você imagina se daqui você está escrevendo e você usa algo que usualmente nós usamos na nossa linguagem hoje. Sim. Você escreve. Então você diz assim, rapaz, eu fiz um negócio com tal pessoa e entrei pelo cano. Sim. E você enterra esse livro por 2000 anos. Sim. De repente, daqui a 2000 anos, uma pessoa vai ler aquilo ali e fala, rapaz, as pessoas de Suzano moravam em canos antigamente. Sei. Porque ele não entende a expressão que eu usei. Sei. Né, e o porquê que eu usei aquilo. Então, a Bíblia tem essas expressões, elas são usadas, expressões da época, costumes. Moedas, né? Medidas. Né? Lâmpada, quando a gente fala hoje, por exemplo... a candeia ou a lâmpada, a gente pensa numa lâmpada, né? Sim. Mas que é só chegar ali no interruptor, ligar e pronto, né? Então eu falo assim, mas o que tem a ver azeite com lâmpada? Sei. Né? Aí, por que a lâmpada era... Então, existe todo um costume na época, coisas que viviam, roupas que se vestiam, Sim. coisas que faziam parte da cultura judaica, da cultura romana, da cultura grega, da cultura dos impérios que dominaram Israel, tem tudo ali misturado. Exatamente, porque, por exemplo, na época de Jesus, Israel ela estava sob o Império Romano, né? Estava dominado pelo Império Romano. Só que a influência que tinha em volta de Grécia, de tantas coisas que tinham acontecido antes de Alexandre o Grande, né? Quantas coisas que ficaram. Então, quer dizer, nós estamos aí no meio de três culturas fortíssimas. Fortíssimas, né? Então... palavra, né? Veja, por um exemplo, quando se fala dracma, né? Sim. Dracma era uma moeda que veio do rei Dário, que era Darico, o nome da moeda. Os gregos conquistam e deixam e transliteram
por dracma. Sim. Ela tem toda uma história, por que tem aquele nome, né? Que inclusive é uma das parábolas, Uma né? das parábolas, Exatamente, né? que nós vamos, inclusive, né? Vamos falar a respeito sobre ela, Uhum. né? Então, pagar o imposto do templo. Que imposto era esse que se pagava ao templo, né? Sim. Várias coisas que a gente olha na cultura daquela época, Sim. e a gente olha e fala, puxa, mas que coisa diferente eu vejo hoje os jovens, né? Ah, eu vou tax tal pessoa, vou tax tal pessoa. Se você pegar uma pessoa de 100 anos atrás e falar que vai tax... 50? Não, Alfredo, não, se nem te falar isso, no caso para uma pessoa no caso nós, que eu tenho um pouquinho mais de idade, se você falar isso de 40 anos atrás, né, dando exemplo da década de 80, né, você falar que vai passar uma mensagem para alguém, que tipo de mensagem que a pessoa vai pensar que você está passando, né? Uhum. Eu até estava brincando, né, tem uma música que fala que ele pedia para namorada escrever uma carta para ele, né? Sim. Os jovens hoje escutam essa música e falam, escreveu uma carta por quê? Não podia mandar um e-mail, mandar um text? Fica muito mais fácil, né, mano? Então, são culturas da época, né? São coisas que existiam ali na época de Jesus. Isso nós estamos falando agora de coisas de 50 anos atrás, agora você imagina de 2000. 2000 anos. E outra coisa, nós vivemos no Ocidente, e aqui nós estamos falando, né, a Bíblia é Oriente. Oriente, tem costumes orientais, né? Uhum. O pastor teve no Oriente, teve lá no Nepal, né? Teve lá e viu até conversando com o pastor Silvio, né? Perguntando como é que é a pregação, dizendo, não, aqui é muito diferente do Ocidente. O tipo de pregação aqui, sim, exatamente. Porque a cultura que eles veem aqui é uma cultura muito diferente, é uma cultura de buscar... De valores, né? Valores diferentes, né? Uhum. Então, é muito diferente. Até ele me disse uma coisa bastante interessante, ele falando em relação a isso, a questão de Oriente e Ocidente, ele falou, olha, as pessoas no Ocidente, normalmente, não é generalizando, é apenas exemplificando, né? Falou, as pessoas no Ocidente procuram a Deus pelo que Deus pode fazer por elas. No Oriente é diferente, né? O que eu posso fazer pelo meu Deus? Então, são coisas muito diferentes, né? Sim. Por isso a conversão, né, das pessoas, os primeiros cristãos ali, eles deixavam tudo para servir a Deus. Sim. Não é? Já a nossa cultura é um pouco diferente. Nós pegamos mais a cultura ocidental. Inclusive, quando Constantino se converte, né? Sim. Ele se converte porque ele viu um sinal e ganhou a batalha. E essa ideia entra aqui no Ocidente, né? O Deus é o Deus que me faz ganhar a batalha, me faz ganhar, me faz isso. E nós dizemos, é o Deus que faz algo por mim, sempre. Sim, exatamente. Interessante, né? Outra coisa, Fredo, que a gente também tem hábito, né? E olha muito na questão das parábolas, é a questão do evangelho rural, né? Isso, muito interessante. Sei que Jesus, ele nasce ali em Belém, de Judá, e ele vive na Galileia. Sim, no norte de Israel. No norte de Israel. Uma região rural, né? Rural, agrícola. Agrícola. E então Jesus, quando ele começa a fazer as comparações, porque a parábola, o que ela é? Nada mais é do que uma símile ampliada. Uma símile é algo semelhante. Sim. Né? É semelhante a isso. Então, quando Jesus fala semelhante ao reino dos céus, é semelhante a isso, é uma símile ampliada. E aí ele usa, qual é a coisa que ele usa para assimilar o reino dos céus? Para que aquelas pessoas entendam. Ele usa o que aquelas pessoas faziam no dia a dia. Então ali haviam agricultores, pescadores, né? Quando ele fala para Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Sim. Pedro entendeu. Eu tenho que jogar. Pedro entendia tudo de pesca. Eu sei o que é isso. Então, quando ele fala do grão de mostarda, quando ele fala do semeador, quando ele fala das mulheres que cozinham, né, o fermento na massa, sim. Tudo isso era coisa que as pessoas sabiam dia que estavam fazendo dia a dia. É a vida, então, o cotidiano. Né? Então, ele usa um evangelho bem rural ali das pessoas que trabalhavam com as mãos. Paulo é que vem depois trazer um evangelho mais da cidade, né? Mais urbano. Sim. Paulo fala, corram como correm no estádio, para vencer. Isso. E Paulo conhecia as corridas olímpicas do estádio e tal. Já os judeus da época de Jesus, eles estavam ali num ambiente bem rural. Até Pedro, né? Quando Jesus foi preso e Pedro estava ali se aquecendo no fogo. No momento da negativa, né? Quando ele nega Jesus, o pessoal que estava ali em Jerusalém disseram, olha, ele estava com eles. Não, nunca estive com eles. Não, o jeito de você falar é o jeito deles. Quer dizer, um jeito meio caipirado de falar. Sotaque, né? Sotaque meio caipira, que eles eram do interior. Sim. Não é? Muito então, interessante. Por isso que Jesus usa. E esse é um grande ensinamento da parábola para nós, né? Usarmos uma palavra que a pessoa vai entender o que a gente está falando. Né? Certo. Sendo simples, mas sendo profundo. Profundo, exatamente. Falar
a linguagem da pessoa, né? Tá, no caso, para nós, né, que estamos falando sobre parábolas, né, o nosso podcast que vai estar inicialmente falando sobre parábolas, qual é a dica que você daria para os nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão participando, que com certeza nós vamos ter um tira-dúvidas, né? Vamos sim. Porque normalmente nós estamos conversando aqui hoje, né? Nossos programas vão ser colocados toda segunda-feira no ar. E nós queremos o quê? Também responder perguntas. Nós não vamos ter, no momento, na hora do programa, na hora do nosso podcast, nós não vamos responder as perguntas, pelo menos por enquanto. Sim. Mas nós queremos que você, a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, ela também possa, né, Alfredo, explanar, possa expressar suas dúvidas, né, que é natural, né? Sim. Olha, eu faço uma símile, uma parábola, né? Eu faço uma semelhança a isso aqui, a uma viagem que todos nós vamos entrar agora. Sim. Né? Você que está assistindo o nosso podcast, que está acompanhando esse parabolando, né? Que é uma palavra muito bem bolada, né? Parabolando e parábolas. Vamos embarcar numa viagem maravilhosa, ouvindo as palavras do próprio Jesus falando e entrando nesse mundo, entrando nas palavras de Jesus, entendendo o que ele estava falando, como se estivéssemos ali assentado, ouvindo Jesus falar conosco. Né? Então é uma viagem muito, muito bonita, são em torno de 40 parábolas que nós estaremos aqui. Exato. Falando, explicando, e estando em contato com essa palavra de Jesus, porque Jesus ele disse assim, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Então ele está conosco aqui, nesse momento. Exatamente, ele está presente através de quê? Através da palavra, né? Dele. Que foi deixada, né? Exatamente, e ele vai estar com você que está nos ouvindo, nos acompanhando, está aí do teu lado. É como se você sentar e ouvir o que ele está falando na palavra dele aqui. Ok. E vai ser uma viagem muito boa, muito gostosa. Muito bem, então pegando esse gancho da viagem, né? Quando você vai fazer uma viagem, você se prepara, né? Sim. Você se prepara para você fazer a viagem. Se você vai de carro, você prepara o seu carro. Se você vai de bicicleta, enfim, você vai a pé, também você se prepara com um bom sapato, com provisão, né? E no caso dessa viagem pelas parábolas, né? Que é uma viagem pela Bíblia, que nós vamos visitar locais, nós vamos visitar casas, cidades, né? Momentos, né? Tão interessantes. Qual é a dica que você dá, né, para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, para que ele possa participar dessa viagem e possa aproveitar melhor essa viagem? O que você diria para mim? Ótimo. Você que muitas pessoas talvez não estão ouvindo, talvez no trabalho, talvez indo para o trabalho dirigindo, ou talvez em casa, vai se assentar, um momento gostoso. Anote dúvidas que tiver, né? Pega um caderno de anotações da sua parábola, pega a sua Bíblia, marque e vai buscando tirar as dúvidas e fazendo anotações para que você guarde, né? Porque é interessante que quando a gente lê e anota, exato, isso fica mais guardado da nossa mente, né? Porque é uma técnica. Existem as proporções, né? Quando você ouve algo, né? E quando você escreve, e quando você vê, né? O nível de captação, quando você guarda aquilo, né? O nível de retenção, né? É muito maior. Eu conheço pessoas que têm facilidade de, quando estão estudando, elas escrevem, porque isso facilita a fixação, né? do que elas estão estudando, do que elas estão lendo, né? É muito importante. E ter a Bíblia em mãos e lendo conosco, né? E conferindo conosco, e lendo, anotando. E é muito importante isso, é algo muito bom. E como o irmão disse, né, a gente vai estar aberto para perguntas. Surgiu uma pergunta, você escreve. Depois manda para a gente e depois anota a resposta, né? Ok, muito bem. Outra coisa que eu também gostaria de falar para os nossos ouvintes, aqueles que estão também nos assistindo, é que é bom, né? Isso não é obrigatório, mas que nós, aquelas pessoas que desejam, que têm interesse de estudar a palavra de Deus, tenham pelo menos 2 versões da Bíblia. Tá? Hoje é muito fácil, você pode pegar as versões em aplicativos, né? Você pega ali 2, 3 versões, você compara, porque às vezes tem versões que estão mais claras. Sim. E por isso que tem a versão revista, atualizada, versão internacional, porque palavras, a língua é um negócio vivo, né? Exato, né? E palavras vão mudando, assim,
vão entrando em desuso algumas palavras, substituídas por outras. Sim. Algumas palavras se tornam meio arcaicas, não se usam mais, não é? Sim. E às vezes um jovem ouve e não compreende bem o que aquilo quer dizer, né? Uhum. Então, é bom ter algumas versões e aí você compara para ficar mais claro, para clarificar mais o sentido daquilo que está se falando, né? Tá bom então, Fredo. Então hoje, nosso primeiro programa, né, nosso primeiro podcast, Parabolando, nós estamos dando aqui apenas uma introdução sobre parábolas, né? Como eu disse anteriormente, as nossas parábolas inicialmente vão ser tratadas do Novo Testamento, as parábolas de Jesus, tá? Convido você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, a participar desse podcast, que estará sendo postado, né, em todas as plataformas para que nós possamos ter acesso. E também você compartilhe o programa, que eu tenho certeza que você vai gostar desse podcast, do que a gente está fazendo aqui. E já te convido para a próxima parábola, né, que agora nós vamos entrar nas parábolas. Nas parábolas. Né, nas parábolas. Também gostaria, Alfredo, de lembrar que, de repente, o nosso objetivo é tratar de uma parábola por programa, por episódio. Mas nós temos certeza que algumas parábolas não vai ser possível tratar em um programa só, né? Por exemplo, parábola do semeador, né? Que são aí 4 tipos de terrenos, né? A semente é uma só e são 4 tipos de terrenos. Então, para você explicar, para você usar, né, realmente a riqueza que a palavra do Senhor tem, vai ficar difícil fazer um programa só. Mas isso é apenas uma informação, tá? Então você já fica atento para que toda segunda-feira, nós teremos uma parábola, tá? No nosso Parabolando Podcast. E Alfredo, já dou um toque para você, que é a nossa primeira parábola que nós vamos tratar a respeito aqui, que nós vamos conversar e vamos aprender juntos, né? Porque quando a gente está passando, quando a gente está conversando, a gente aprende muito, né? Vai ser a parábola do joio e do trigo. Ótimo, perfeito. É uma parábola muito conhecida, muito interessante e que com certeza vai nos ensinar muito, tá bom? Então, perfeito. Pessoal, boa tarde para você, tá bom? Boa noite ou bom dia, seja lá onde você estiver, em qual localidade, em qualquer parte do mundo que você estiver. Nós cumprimentamos a você e agradecemos por mais uma vez você estar conosco, iniciando essa viagem, como o Alfredo falou, né, viajando na palavra do Senhor através das parábolas de Jesus. Você é nosso convidado. Te vejo no próximo episódio, no nosso Parabolando Podcast, já com a parábola do joio e do trigo. E aí, Alfredo? Perfeito. Estaremos aqui dando mais pormenores das parábolas aí, né? O foco da parábola, o significado mais geral. Estaremos falando tudo isso na primeira parábola, que nós vamos estar discorrendo sobre ela aqui no programa. Eu desejo a todos que Deus esteja abençoando vocês e que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nesta viagem que vamos fazer. É isso aí, então. Então, até o próximo episódio, Parabolando Podcast.